Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senadores e senadoras, em primeiro lugar, presidente, eu quero parabenizar a população pela participação ontem nas ruas deste país. Foram mais de 60 cidades com a presença maciça da população. Fiquei feliz porque o povo está perdendo o medo. Nós não podemos ter medo dessa ditadura que está aí. Então, parabéns a cada um que tiver a coragem de ir nas suas manifestações. Aqui em Brasília, em especial, fizemos uma bela manifestação ali no Eixão, com a participação de milhares de pessoas, demonstrando realmente a sua indignação com a censura, com a posição do ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo, e também com relação a essa questão da invasão das prerrogativas do Congresso pelo Supremo Tribunal Federal. E foi, então, uma manifestação firme no sentido de fora Lula e fora Moraes. Então, parabéns a cada um de vocês. Presidente, a hora é agora de todos nós decidirmos o Brasil que queremos. Queremos um país com independência entre os poderes, com liberdade para pensar e dizer o que pensa, com punição só para os verdadeiros criminosos? Então não podemos perder tempo. Estamos vendo nossas instituições ruírem, nossa economia desmoronar, instituições avançando sobre as outras, pessoas perdendo a liberdade de se expressar, de se comunicar, de se usarem as suas próprias redes sociais, encontrar seus familiares e até retaliações internacionais que prejudicam a imagem de nosso país. Tudo isso acontecendo diante de nossos olhos. E o que estamos fazendo sobre tudo isso? Eu agir sozinho não é o suficiente. O senador Márcio Bittar, que aqui estava, também falar sozinho não é suficiente. Vossa Excelência, senador Wellington Fagundes, defender sozinho também não é suficiente. O eleitor manifestar sozinho não é o suficiente. Se queremos resultados, temos que nos unir. Não basta só nós, da direita, a esquerda e o centro também precisam se posicionar, porque amanhã todos nós seremos cobrados. Dirão que nós não fizemos o necessário para impedir o avanço do autoritarismo no judiciário, que nós não agimos quando era nossa obrigação agir. Como resultado, precisou os Estados Unidos se envolverem para resolverem nossos problemas. Outro país corrigindo nossos erros. A lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes é uma prova do nosso fracasso como nação em defender a separação dos poderes, a liberdade e a nossa democracia. Somos patriotas, mas precisamos de outra pátria para resolver o que nós mesmos somos incapazes de solucionar. Então, quando falo no nosso fracasso, me refiro a todos nós brasileiros, incluindo nós parlamentares, e não adianta só eu e parte do Senado mobilizar, não adianta só parte da Câmara mobilizar, não adianta só parte da população mobilizar. Precisamos de todos vocês, de cada um que está insatisfeito com este autoritarismo e acredita que merecemos um país melhor e mais justo. Você também precisa se posicionar. A hora é agora, porque nós temos a chance de consertar parte dos erros que aconteceram nos últimos tempos. Porque isso não é uma vontade só da nossa oposição. Fica parecendo que é a vontade de alguns. Essa é a vontade do povo. A população está indo às ruas para pedir que façamos nossa parte.
Vocês devem ter visto nos jornais, nas redes, na TV, como foi. Eu mesmo estive lá e vi com meus próprios olhos a insatisfação do eleitor que confiou em nós todos o seu voto. Você, eleitor, cobre do seu senador. Peça para que seus representantes se posicionem. Você, senador ou senadora, que ainda não se posicionou, você tem a oportunidade de fazer valer o voto que você recebeu. Representar seu eleitor e pedir o impeachment de Moraes. Todos nós estamos sendo cobrados. Está na hora do acerto de contas. E depois que a conta chegar, não adianta tentar negociar sua dívida com o eleitor e com o nosso país. Talvez seja tarde demais. Lembra a todos que o não agir também tem um preço. É isso, presidente. Mas eu queria também aproveitar esse espaço, presidente, para a gente fazer algumas avaliações aqui no Senado. Nós mesmos, e eu fui o relator, com relação à derrubada do decreto do IOF. O presidente me colocou como relator, fiz o parecer, aprovamos aqui simbolicamente, até porque seria a grande maioria votaria favoravelmente pela inconstitucionalidade do decreto do IOF. O próprio ministro depois disse que era inconstitucional. E depois, por incrível que pareça, convoca, não chama, não convida, não, ele convoca o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para uma tratativa, para uma conversa, para uma negociação com relação ao IOF. Evidente, né, que eles não compareceram. Eu fiquei feliz quando soube que o presidente Davi Alcolumbre não iria e não foi, porque é inadmissível o presidente, o ministro do Supremo, convocar o presidente do Senado. Primeiro, que ele não tem competência para isso. Segundo, o Supremo Tribunal Federal não é um órgão conciliador. Se a matéria é inconstitucional, é inconstitucional. Seja 10%, 8%, 5%, a alíquota, independente dela, ela é inconstitucional. E, por incrível que pareça, no dia seguinte ao recesso, parece que é feito de propósito, no dia seguinte ao recesso, declara a constitucionalidade do IOF. E tudo isso em parceria com o Executivo, evidentemente. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, onde os inquéritos são por tempo indeterminado. Está fazendo agora 7 anos o inquérito da fake news. E todo mundo vai para aquela vala, vai todo mundo fake news. Bem, eu quero aqui aproveitar para explicar um pouco também sobre como é que é a operação, porque a população, senador Hélio, não conhece bem essa questão das emendas. Vossa Excelência falou há pouco sobre emendas aqui. As emendas, eu, por exemplo, até Vossa Excelência também eu era do PL, inclusive, naquele momento, no período de 2010 a 2014. Naquela época não recebíamos em nenhuma emenda, nem eu, nem Vossa Excelência, porque éramos oposição. Então, eu durante vários mandatos, como distrital, como federal, não tinha emenda nenhuma, até que em 2016 nós aprovamos aqui no Congresso, na Câmara e no Senado, a possibilidade de criar, então, a emenda impositiva individual, para que fossem distribuídas as emendas de forma republicana e que todos pudessem participar disso, porque até 2016 a gente não recebia emendas porque a oposição não recebia exatamente por isso. Lá no Palácio do Planalto, para quem não conhece, lá na Casa Civil, nas antessalas lá da presidência, existem televisões e pessoas que trabalham olhando cada discurso, cada voto,
cada referência que é feita aqui no Senado e na Câmara. E em função da posição de cada um, é que se libera ou não emenda. Por isso é que eu não recebi, que eu sempre fui oposição ao governo PT, sempre. Desde quando entrei na política como deputado distrital, os 3 mandatos que fiz como federal e como senador agora, sempre fui oposição ao governo PT, porque conheci desde o início o modus operandi, qual o objetivo desse partido do governo. Basta ver, e fiz questão de participar em todas as CPIs, da Lei Rouanet, do CARF, do Fundo de Pensão, da Petrobras, do Petrolão, do Covid, participei de todas as CPIs. E por isso, de forma convicta, sempre fui e continuarei sendo, porque eles não mudam, eles saem do governo, entram no governo e o modus operandi é o mesmo. Não sabem trabalhar com dinheiro público. Então, presidente, o que ocorreu? Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, 2 mandatos. Em 2007, presidente, estive em Taiwan, conhecendo a escola de games, 2007, ou seja, 18 anos atrás. Lá já existia escolas de preparação para que os jovens pudessem desenvolver produtos tecnológicos, em especial games. E a gente observou naquela época também, porque passei também pelo Japão, pela Coreia, todo mundo jogando aqueles joguinhos. Não é bet, não, jogos eletrônicos, jogos inclusive didáticos, pedagógicos. E o brasileiro é muito criativo. Eu cheguei de Taiwan aqui em 2007, a primeira coisa que fiz foi pedir ao governador para buscar um espaço para que a gente pudesse montar uma escola de games. Infelizmente, no Brasil, você não tem política de Estado, você tem política de governo. Mudou o governo e acabou, então, com essa perspectiva. E aqui nessa casa eu sempre fui, como deputado, como senador, presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não tem nada, nenhuma legislação de 2000, quando entrei no Congresso aqui, 2006 até 2000 agora, e 25, não tem nenhuma legislação que entra na área de inovação, ciência e tecnologia, que eu não tenha participado. Todas, e várias leis de minha autoria ou relatoria, como inovação na Constituição, todo o marco regulatório que mudamos, faltava recurso, nós aprovamos o FNDCT, proibindo o contingenciamento, a lei do bem, uma série de leis que fizemos nessa área. Então, eu sou como referência no Congresso na área de ciência, tecnologia e educação, que foi a minha razão de estar na vida pública. Então é natural que as pessoas que têm algum projeto nessa área me procurem. Quando eu recebi a proposta de um projeto de formação de alunos em games, na hora, só que eu tive cuidado, como sempre tive, de procurar as instituições sérias com relação à execução dessa proposta. Então, o Instituto Federal de Brasília, o IFB, que é super respeitado, é uma instituição de alto nível do governo, que eu tive, inclusive, o privilégio de trazê-los para Brasília, que nós não tínhamos nenhum aqui, até quando fui secretário, e trouxe o IFB para Brasília. Hoje nós temos 11 unidades. Da mesma forma, então, o IFB aceitou, juntamente com o SESC, que é uma instituição que presta relevantes serviços no DF, de alto nível, de alta qualidade, com supervisão, com auditoria. Então, essas 2 instituições seriam a executora desse projeto de games. Esses games, para ter ideia, são mais de 180 bilhões por ano de dólares, a movimentação no mundo. São mais de 30 milhões de atletas hoje que participam dos jogos de games. Então, coloquei um recurso, senador Wellington, 7 milhões e meio para esse projeto, para atender 4.500 alunos, que foram feitos através dos institutos federais, o SESC, e várias escolas públicas. Eu visitei, por exemplo, a escola do Recanto das Emas, uma escola super carente,
alunos que nunca viram computador, nunca trabalharam com computador, e estavam super empolgados com o projeto. Agora, como funcionam as emendas? As pessoas precisam entender isso. Quem aprova a instituição contemplada? É o Ministério. O Ministério avalia se concede ou não, se ela tem condição ou não. Quem é que analisa o projeto, a viabilidade do projeto? É o Ministério, ele que aprova ou não. Quem libera o recurso? É o Ministério, ele que libera os recursos para a instituição. Quem recebe o acompanhamento e a prestação de contas deste projeto? É o Ministério. Quem que fiscaliza? É o Ministério. E aí, presidente Wellington, eu como contador que sou, fui presidente do Sindicato dos Contadores, faço como deputado e como senador audiências públicas aqui, sessões solenes em homenagem aos contadores todos os anos. Todo ano a gente tem aqui sessão solene em homenagem aos contadores. E um ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Adriano Marrocos, esteve aqui em todas elas. Ele é do Conselho Federal de Contabilidade. Ele inclusive, participou aqui diversas vezes da discussão da reforma tributária. Fiz 22 audiências públicas. Aí o que acontece? Ministro Dino pede à Polícia Federal para apurar essa empresa. E aí a Polícia Federal faz um relatório dizendo o seguinte: há indícios de que o senhor Adriano Marrocos fez lobby com o senador Isalci, porque eles conhecem há muito tempo. E colocaram fotografia dessa casa aqui, das sessões solenes, como se isso fosse uma prova de que havia qualquer irregularidade. Então, aí vai para a televisão, vai para os jornais, e quando cheguei, então, deparei com tudo isso. E, na realidade, eu nunca tive conversa com o senhor Adriano Marrocos sobre isso. E sai na imprensa como se ele fosse o grande lobista comigo e me convenceu a colocar recurso. Então, é incrível como a mídia coloca as coisas de forma irresponsável, sem apurar. E olha que eu mandei para todos eles uma nota oficial sobre isso. O próprio Adriano também mandou uma nota oficial sobre isso, disse que nunca falou comigo sobre isso. E é verdade. Então, joga isso na mídia. E foram 2, 3, 4 vezes na TV Globo, nos jornais todos, que eu acho assim, a gente que já está no mandato há muito tempo, sabe como é que essas coisas acontecem. Mas eu queria aqui não justificar, mas explicar, porque a população precisa, realmente participar. Eu falo sempre, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, é importante que cada um participe, acompanhe o seu candidato. Falo também o seguinte, que voto não tem preço, voto tem consequência. Quando você vota em qualquer um e não acompanha, as consequências são graves. Então, presidente, quero mais uma vez, encerrando a minha fala aqui também, parabenizar mesmo a cada um e a cada uma que nesse Brasil, por todos os lados, em todas as capitais e grandes cidades como Rondonópolis, eu vi o vídeo lá de Rondonópolis, as pessoas estão perdendo o medo e tem que perder medo. Quem tem que ter medo são aquelas pessoas que estão usurpando, abusando do poder que recebeu como órgão. O Supremo Tribunal Federal é um órgão e que tem que cuidar da Constituição, não é realmente fazer o que está sendo feito, não é invadir as prerrogativas do Senado. Eu espero que a partir de amanhã, com a presença aqui do presidente, a gente possa de fato dar uma parada, porque veja bem, Marcos Duval não está condenado. Como você disse, o presidente Bolsonaro não está condenado, mas já está sendo penalizado. Já estão usando tornozeleira, como se o tivessem já condenados. Então, é um abuso atrás de abuso, questão do IOF, questão das prerrogativas, nós temos que exigir que a Câmara vote realmente a questão
do fim das decisões monocráticas, que nós já votamos aqui. Nós precisamos colocar mandato no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de contas. Não dá para continuar com o cargo vitalício. Então, a gente precisa agir. Nós temos muita coisa para fazer e espero que a gente possa fazer isso agora nesse semestre. Muito obrigado.